Olá pessoal, estamos iniciando uma nova aula. Hoje iremos tratar da continuidade do assunto de cinemática, onde iremos detalhar de uma forma mais precisa o que é o movimento retilíneo uniforme, certo? Ou também conhecido como MRU. Movimento retilíneo uniforme, ou MRU, caracteriza-se por percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, o módulo do vetor velocidade ele é constante e diferente de zero. E a aceleração do móvel ela é nula. Velocidade ela pode variar, tendo valores diferentes de zero, certo? Só que a aceleração sempre nesses movimentos ela é igual a zero, ou seja, uma aceleração nula. E no movimento retilíneo uniformemente variado, a gente vai poder perceber, tanto graficamente como em análise experimental, ou análise até do movimento, que realmente as distâncias, ou seja, a distância percorrida ou a variação de espaço, ela sempre vai ser proporcional à variação de tempo, certo? Aí vai existir duas formas de classificação dos movimentos. A gente pode ter um movimento progressivo, que é quando a velocidade ela é maior que zero, e o objeto ao qual está participando do movimento ele tende a ir no sentido e direção da trajetória, de acordo com o plano cartesiano, certo? Se a gente implementasse aqui e adicionasse um plano cartesiano aqui, ó, consequentemente teríamos que y e x, onde da esquerda para a direita sempre teremos valores positivos e para cima valores positivos em y, certo? Aqui seria y, aqui x. A gente sempre vai levar em consideração isso, para poder definir se a velocidade ela vai ser uma velocidade positiva ou uma velocidade negativa, certo? Aí quando a gente trata de uma velocidade positiva, a gente trata-se então de uma classificação para um movimento progressivo. Se a velocidade do objeto estiver indo contrária à trajetória, certo? Teremos que a velocidade será menor que zero, de acordo com o plano cartesiano. Os valores depois de zero, da direita para a esquerda, possuem valores negativos. Consequentemente, iríamos classificar esse movimento como sendo um movimento retrógrado. A equação horária das posições é uma das equações que iremos utilizar no movimento retilíneo uniforme e ela serve para a gente calcular a posição final do objeto quando o tempo inicial é nulo, certo? Quando t inicial é igual a zero, a gente tem que a posição inicial possa ser um número maior que zero ou até zero. Se estiver saindo do repouso, essa posição inicial será zero, certo? Onde o objeto terá uma determinada velocidade e um intervalo de tempo. Sempre nas questões que forem tratar para utilizar a equação horária das posições do MRU, vai estar pedindo na questão para a gente descobrir a posição final ou distância final do objeto. Aí nesse caso sempre vai ser necessário que na questão esteja indicando quem é esse inicial, a velocidade e quem é o valor do tempo. Aí a gente pode denominar como sendo sorvete ou sempre sonhei verde, que é uma forma de decorar a equação. Só que eu não indico decorar, eu indico que você aprenda, certo? Essa equação sempre vai ser utilizada, basicamente, quando for tratar de posição final, certo? E o tempo inicial sempre é zero. Vou anotar aqui, t bolinha igual 0 segundos, certo? Gráficos do MRU. Gráfico da velocidade em relação ao tempo. Em relação às questões de gráficos, aqui, teremos em primeiro ponto velocidade em relação ao tempo, ou VXT, certo? Quando for um movimento progressivo, a velocidade escalar ela vai ser positiva e por isso concluímos que o movimento se dá no sentido da trajetória. Ou seja, a velocidade ela cresce de forma constante em todos os intervalos de tempo, de acordo com a posição também,
Aí ela vai crescer uma linha reta, tanto em y como em x positivo, certo? Quando se tratar do movimento retrógrado, a velocidade ela vai ser negativa, então o sentido da trajetória vai ser contrário, o sentido da velocidade vai ser contrário ao da trajetória. Consequentemente, ela vai ter os valores tanto em y como, na verdade, os valores em y negativos, só que os intervalos de tempo positivos, certo? Aí ela vai estar na parte inferior do gráfico. Movimento progressivo, parte superior, movimento retrógrado, parte inferior. Segundo gráfico, de posição em relação ao tempo, é o gráfico ao qual a gente consegue definir qual o valor da velocidade, certo? É quando o movimento for uniforme progressivo, com um espaço inicial positivo, significa dizer que esse valor de S inicial ele vai ser um valor maior que zero. Consequentemente, S inicial vai ser maior que zero e teremos uma velocidade positiva. E trataremos de um valor de um movimento progressivo, onde o início do gráfico vai se projetar no valor da posição inicial. Quando a posição inicial ela é nula, ou seja, o objeto sai de um repouso, teremos que o início do gráfico será na origem, certo? Zero. E teremos um movimento progressivo com velocidade maior que zero. Quando o valor de S inicial for menor que zero, ou seja, um valor negativo, teremos que a projeção gráfica será em cima. O início do gráfico, da linha do gráfico, será em cima de S inicial, que vai ser menor que zero, mas trataremos ainda de um movimento progressivo. Isso só vai acontecer se realmente o movimento for progressivo, possui uma velocidade positiva e o móvel vai se deslocar no sentido positivo da trajetória. Aí a gente pode fazer essas três representações gráficas, com o valor de S maior que zero, com o valor de S igual a zero e com o valor de S menor que zero. Quando o movimento for retrógrado, ou seja, quando tratar-se de uma velocidade contrária à trajetória, a gente pode ter as mesmas representações, só que com a linha do gráfico agora projetada de forma para baixo, certo? O movimento uniforme retrógrado com espaço inicial positivo vai se iniciar a linha do gráfico aqui, onde S é maior que zero, S inicial maior que zero, certo? Posição maior que zero, só que com uma velocidade negativa. Consequentemente, a linha do gráfico ela vai projetar-se e tender a cair constantemente, certo? Quando o valor de S inicial for igual a zero, ou seja, o objeto estiver saindo do repouso, vai se projetar-se a linha do gráfico, do início do gráfico em cima de zero, e consequentemente ele vai tender a cair constantemente, porque trata-se de um movimento retrógrado. Quando a posição inicial for menor que zero, teremos a projeção do início do gráfico em cima do valor negativo e, consequentemente, como a velocidade também é negativa, ela vai projetar-se a cair. Essa velocidade é negativa, isto é, o móvel vai sempre se deslocar no sentido contrário ou negativo da trajetória. Aí podemos fazer essas três representações gráficas. Quando o valor da posição inicial for maior que zero, projeta-se o início do gráfico em cima dela. Quando for igual a zero, projeta-se na origem. Quando for menor que zero, projeta-se em cima do valor que representa esse determinado deslocamento. Temos um exercício aqui. A função horária de um carro que faz uma viagem entre duas cidades é dada pela posição inicial 100 e mais 20t, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Determine em unidades do Sistema Internacional a posição inicial, a velocidade, a posição final em 30 segundos, representar o gráfico da posição em relação ao tempo, o gráfico da velocidade em relação ao tempo. Vamos lá. A gente sabe que a equação é essa. Consequentemente, a gente está tratando de uma equação horária das posições, certo? Onde S é igual a S inicial mais V vezes T. Aí conseguimos então descobrir já os valores da posição inicial e da velocidade. A posição inicial vai ser igual ao que? 100. Como está de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, o valor tem que ser dado em metros por segundo. E a velocidade vai ser 20, onde V é igual a 20 metros por segundo.
Consequentemente, substituindo o valor de t lá igual a 30, dentro da equação teremos que s igual a 100 mais 20 vezes 30, que dá igual a 100 mais 600. Então, teremos uma posição final após 30 segundos de 700 metros. Projetando o gráfico da posição em relação ao tempo, teremos que vai se tratar de um valor onde S inicial é maior que zero, como eu expliquei anteriormente. Então, o início da linha do gráfico vai se projetar nesse local. E o final da posição vai ser em 700 após um tempo de 0 a 30 segundos. Aí o gráfico fica representado dessa forma. E a gente consegue perceber que é um gráfico progressivo. E o gráfico da velocidade, como a velocidade deu uma velocidade maior que zero, consequentemente, após 30 segundos, ela vai ter a mesma velocidade de 20 metros por segundo. E o gráfico vai crescer de forma constante na parte de cima, certo? Superior. As propriedades nos gráficos do MRU, vamos ter que, quando a velocidade em relação ao tempo, o gráfico de velocidade em relação ao tempo, caso a questão dê o gráfico dessa forma e peça para a gente calcular quem seria o valor de ΔF, a gente consegue descobrir a partir desse sistema, onde teremos uma altura que vai equivaler a V, um determinado comprimento aqui que vai equivaler a T1 e T2, que vai ser a representação da variação distante de tempo, e calculando a área do retângulo que foi formado, a gente sabe que a área é igual a base vezes a altura. Então a gente vai ter que a área é igual a velocidade vezes o tempo, consequentemente velocidade vezes o tempo é igual a ΔS. Aí a gente consegue descobrir o valor de ΔS de uma forma mais rápida e precisa, utilizando apenas o gráfico. Quando se tratar de um gráfico de posição em relação ao tempo, a gente pode utilizar o sistema de triângulo retângulo, certo? Ou o teorema de Pitágoras, onde a gente vai projetar um triângulo retângulo com um determinado ângulo, onde teremos aí a definição de uma tangente, onde a tangente do ângulo é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente, e temos como cateto oposto ΔS, cateto adjacente ΔT. Consequentemente, descobrindo o valor de beta, a gente consegue descobrir quem foi essa velocidade no decorrer desse percurso, utilizando os métodos de mecânica clássica aplicados por Newton, onde ele falava que criando tangentes no decorrer de uma trajetória, conseguiríamos descobrir o valor de sua velocidade a partir de um triângulo retângulo, certo? A aula de hoje foi isso, onde eu introduzi para vocês de uma forma rápida e precisa o conteúdo de movimento retilíneo uniforme, onde trataremos de algumas equações e de algumas formas de analisar gráficos, certo? A análise gráfica agora é essencial para as resoluções das questões. Não deixe de se inscrever no canal. Qualquer dúvida, é só deixar seu comentário que eu estarei à disposição para responder e solucionar esse problema. Até a próxima. Tchau, tchau.